Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. Vamos dar continuidade ao estudo da citologia. Na aula de hoje vamos falar sobre membrana plasmática. Vamos entender todas as características, composição, funções da membrana plasmática e falar sobre os tipos de transporte celular. Já adiantando, será uma aula um pouco longa, pois vamos tratar de todas essas características. No entanto, vai ser uma aula bem completa e vou trazer aqui durante essa aula todas as características que você precisa saber para gabaritá-la nas suas provas quando cair questões relativas à membrana plasmática. Tranquilos? Só lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, assiste o vídeo até o final e não esqueça de deixar o like para nos fortalecer. Beleza? Então vamos para a aula. Então, galera, quando falamos em membrana plasmática, é importante nós lembrarmos inicialmente que está relacionado ao estudo da célula. O que é uma célula? É a unidade básica e funcional dos seres vivos. As células elas são constituídas basicamente de um núcleo, tratando das células eucariontes, a membrana plasmática, que é a região que delimita toda a célula, que será o foco da nossa aula de hoje, e tem o citoplasma, que é a região onde ocorrem as reações metabólicas, tem as organelas. E além disso, em células vegetais, nós temos uma parede externa membrana plasmática, que é a parede celular, que vamos falar sobre elas também. Beleza? Durante essa aula de hoje, boa parte das ilustrações, das imagens, eu retirei desse livro aqui, certo? Então é um livro muito bom, você consegue achar ele em PDF aí na internet. Beleza? Então vamos lá, galera. O que é, na realidade, a membrana plasmática? Vê só. Essa membrana plasmática, como eu já citei lá na nossa aula de introdução à citologia, a membrana plasmática é a região que delimita a célula. É a membrana que envolve toda a célula. E uma característica importante para você já guardar no coração. Membrana plasmática está presente em todo tipo celular. Independente se seja uma célula eucarionte ou procarionte, todo tipo celular possui membrana plasmática, que é uma membrana que envolve a sua célula. Essa membrana, ela tem uma espessura, ela é uma membrana bem fina, digamos assim, até porque a célula já é algo bem pequeno. Mas a espessura da membrana plasmática ela varia entre 7,5 a 10 nanômetros. Certo? Aqui nós temos uma imagem de microscópio representando aqui o meio extracelular, que é fora da célula, e o citoplasma, que seria o meio intracelular. E essa camadazinha aqui é a membrana plasmática. Tranquilo? Ela varia por volta de 7,5 até 10 nanômetros é a sua composição. Beleza? A sua espessura. Essa membrana plasmática ela tem em sua composição basicamente lipídios e proteínas. A principal constituição da membrana plasmática é lipídios e proteínas. Por isso que nós dizemos que é uma membrana lipoproteica. Beleza? Lipoproteica porque tem na sua composição lipídios e proteína, certo? E quais que são suas principais funções? A primeira, revestimento, ela reveste toda a célula. Como revestimento, ela tem a função de proteção, ela protege, e uma das principais funções, que é a que é mais cobrada nos vestibulares, é a função seletora. A membrana plasmática é o que seleciona o que entra e o que sai da célula. Ela faz esse controle por meio dos mecanismos de transporte celular que nós vamos ver durante essa aula. Tranquilos? Essa membrana plasmática, eu posso representar ela por meio dessa ilustração aqui. Ó. Essa representação, ó, onde eu tenho essas figuras, com essa cabeçazinha azul e essa caudazinha meio laranja, representa os fosfolipídios, que é o que constitui a membrana plasmática. Essas moléculas em violeta são proteínas, que associadas a esses fosfolipídios, nós temos também moléculas de proteínas. Tranquilos? Esses fosfolipídios que constituem a membrana plasmática, eles são uma dupla camada. Por isso que a gente diz que a membrana plasmática é uma dupla camada de fosfolipídios, certo? Onde esses fosfolipídios eles formam essas duas camadas, essa dupla camada, e entre eles tem proteínas relacionadas, que essas proteínas vão ter funções importantíssimas, como por exemplo lá no mecanismo de transporte celular. Além disso, nós temos também na membrana plasmática tem um pouco de colesterol. Também é possível encontrarmos colesterol na membrana, entre essa camada de fosfolipídio na membrana plasmática. E o colesterol ele tem uma importância que ele dá uma rigidez a essa bicamada,
certo? Então, a membrana plasmática é a região que delimita a célula, formada basicamente de lipídios e proteínas, esses fosfolipídios, e essas proteínas que estão incrustadas, digamos assim, nessa membrana plasmática, elas não estão fixas, elas estão sempre se movimentando, é como se fosse uma movimentação, algo que não é fixo. Por isso que a gente diz que ele tem um modelo chamado modelo do mosaico fluido. Esse modelo do mosaico fluido, ele mostra que a membrana plasmática, tanto os fosfolipídios quanto as proteínas que estão presentes, eles estão se movimentando. Beleza? Além disso, ó, tem essas outras estruturazinhas aqui, ó, em cima das proteínas, que são açúcares, que nós chamamos de glicocálice. São umas espécies de açúcares que estão presentes, glico vem de glicídios, certo? Que são açúcares, estão presentes em algumas células animais. Beleza? Esses glicocálices, ele pode estar ligado diretamente aqui a uma proteína, que nós chamamos de glicoproteína, e pode estar ligado diretamente aqui, ó, a imagem está um pouco sem resolução, mas dá para ver, pode estar ligado diretamente a um lipídio que é chamado de glicopídio. Então, esses glicídios, esses açúcares que estão associados a ele, formam o que nós chamamos de glicocálice. Pode estar ligado diretamente ao fosfolipídio, que nós chamamos de glicopídio, ou pode estar associado diretamente às proteínas, chamado de glicoproteína. Tranquilo? E como eu falei para vocês que uma das principais funções da membrana plasmática é permitir, a seletora permitir tanto a entrada quanto a saída de substâncias, só que não é essa entrada e saída não é algo aleatório, é algo totalmente controlado. Controlado de que forma? Dependendo da necessidade do meio celular, a membrana plasmática controla tanto o que entra quanto o que sai, bem como a sua quantidade. Então, nós dizemos que é uma permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que pode entrar e a quantidade que pode entrar da mesma forma que pode sair, certo? Então, fazendo uma analogia, galera. Imagina uma sala de aula. A sala de aula trancada, com a porta fechada. Eu sou o professor, estou lá na sala com a porta fechada. Então, para os alunos, a sala de aula com a porta fechada, ela é impermeável. Concordam? Porque não tem como vocês saírem, o aluno sair da sala com a porta fechada. Ela é impermeável. Se a porta estiver totalmente aberta, ela é uma sala permeável. Você consegue passar a hora que quiser por a porta. Agora, quando nós estamos na sala de aula, o aluno pede para ir tomar água, pede para ir ao banheiro, o professor, ele controla quem pode sair e quem pode entrar da sala. Então, é uma permeabilidade seletiva. A gente seleciona o momento e quem pode entrar e quem pode sair. Analogamente a isso é o que ocorre com a membrana plasmática. Ela controla o que entra e o que vai sair da célula. Beleza? A essa propriedade de controlar nós chamamos de permeabilidade seletiva. E por permitir que algumas partículas entrem e outras não, moléculas muito grandes não conseguem entrar, nós dizemos que ela é semipermeável. Outra característica importante é o seguinte, galera. Esses fosfolipídios, deixa eu ver se eu consigo fazer uma representação aqui para vocês entenderem como que é o fosfolipídio. Seria basicamente isso. Ele tem duas regiões. Ele tem uma cabeça e fora essa cabeça nós temos aqui uma cauda. Ó. É basicamente isso a representação do fosfolipídio, certo? Essa cabeça é a extremidade do fosfolipídio polar. Ela é a extremidade polar, certo? A cauda do fosfolipídio é a extremidade apolar. Então, esse fosfolipídio ela tem essas duas partes. Ele tem uma extremidade da molécula, que é a cabeça, que é essa regiãozinha aqui em azul, ó, tanto de um lado quanto do outro, são as cabeças polares, e a cauda, que é o restante da composição do fosfolipídio, é apolar. Como ele tem essa dupla polaridade, podemos dizer assim, uma região que é polar e outra região que é apolar, moléculas que possuem isso, elas são chamadas de moléculas, eu vou até colocar aqui, ó, anfifílicas. Então, a gente diz que os fosfolipídios são moléculas anfifílicas, certo? Por que é anfifílica? Porque ele tanto tem uma região polar, que é solúvel em água, nós chamamos da região hidrofílica, que tem afinidade com a água, quanto tem uma região que é apolar, que é insolúvel em água, nós chamamos de região hidrofóbica. Moléculas que são hidrofílicas e hidrofóbicas ao mesmo tempo, regiões polares e apolares, chamamos de moléculas anfifílicas. Beleza? Então, essa membrana plasmática ela é anfifílica.
E fora essa membrana plasmática, em algumas células, células vegetais, células de algumas bactérias, de alguns fungos, tem outra membrana externa, que é o que nós chamamos de parede celular. Tranquilos até aí? Então, membrana plasmática é a membrana que envolve a célula, principal função de revestimento, proteção e seletora, selecionando aquilo que entra e que sai por meio da permeabilidade seletiva. Beleza? E essa permeabilidade seletiva, ela ocorre, as substâncias que vão entrar e que vão sair vão passar ou por meio dos fosfolipídios ou entre as proteínas, dependendo do tipo de transporte que veremos na sequência, certo? E a composição é lipoproteica, lipídios e proteínas basicamente. E está presente em todo o tipo celular. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade. A membrana plasmática ela permite que substâncias entrem e que saiam. E aí, para entendermos como são esses transportes e os tipos dele, precisamos fazer uma revisãozinha aqui no conceito básico lá da química, o conceito de solução. Digamos que nós temos aqui uma solução essa formada de glicose, que é açúcar, e água. Então, aqui nós temos uma solução. Beleza? Ah, professor, não lembro o que é uma solução. A solução é toda mistura homogênea, galera. Toda mistura que tem uma única fase. E em uma solução, toda solução tem o que nós chamamos de soluto e tem o que nós chamamos de solvente. Então aqui nós temos uma solução onde o meu soluto é quem? É quem vai se dissolver. É a glicose, que é o açúcar. E o meu solvente é a água. Pensando no nosso organismo, no corpo humano, tendo em vista que é o foco da aula, a citologia, quem que será o solvente? A água. A água, por volta de 70% do nosso corpo é formado de água. Então, o solvente do nosso corpo será a água. E as outras substâncias serão os solutos. Então, nós temos uma solução aqui, ó, de glicose em água em uma concentração 20 gramas por litro. Em 1 litro de água eu teria 20 gramas. Agora, imagine 3 situações diferentes. Eu tenho essa primeira situação aqui, essa segunda e essa terceira. Na primeira situação, eu tenho a mesma solução, glicose e água, só que na concentração 5 gramas por litro. Na segunda situação, a concentração 20 gramas por litro. E na terceira, a concentração 40 gramas por litro. Percebam o seguinte. Esse primeiro exemplo, a concentração ela é menor do que a concentração padrão. Então, vamos tomar essa como concentração padrão, porque eu estou comparando a partir dela. Então, aqui nós temos a concentração menor, que é 5. Aqui nós temos a concentração maior, ou seja, eu tenho uma maior quantidade de açúcar. Igual, nesse caso aqui, 20 para 20, aqui eu tenho uma quantidade maior. A esses tipos de concentração, essa diferença de concentração, recebem nomezinhos bonitos para facilitar a nossa vida. Quando, guarda no coração, isso é extremamente importante. Toda vez que nós temos uma solução cuja sua concentração é menor do que a concentração de uma solução que estamos comparando, nós dizemos que aquela solução ela é um meio hipotônico. Então, aqui é um meio hipotônico porque tem uma concentração menor do que essa que é que nós estamos analisando. Quando nós temos uma solução onde está na mesma concentração do que aquela que nós estamos comparando, nós temos um meio isotônico. Logo, quando nós temos uma que tem uma concentração maior do que a que estamos analisando, nós temos um meio hipertônico. Esses 3 nomes é extremamente importante, galera. Quando vocês ouvirem o termo hipotônico, eu estou me referindo a uma solução, a um meio que tem uma concentração menor do que a que está sendo analisado. Isotônico tem concentração muito parecida, similares, iguais, e hipertônico com uma concentração superior. Beleza? Então esses termos são bastante importantes, a gente vai utilizar eles. Então veja só. Sabendo que podemos ter esses 3 tipos de concentração, esses 3 tipos de meio, hipertônico, isotônico e hipotônico, nós vamos lembrar o seguinte, existem 2 tipos de transporte por meio da membrana. O primeiro tipo de transporte é o que nós chamamos de transporte passivo. E o segundo é o transporte ativo, de forma direta. O transporte passivo é uma passagem de substância que ocorre a favor do gradiente de concentração. É um processo que ocorre sem gasto energético, que ocorre do meio hipertônico em direção ao hipotônico. Professor, não entendi nada. O que é esse gradiente de concentração? Galera, veja só. Os sistemas biológicos, no geral, eles tendem à homeostasia. O que é isso? É o equilíbrio. Eles tendem a equilibrar os meios, certo? Se eu tenho 2 meios onde tem concentrações diferentes, eles vão buscar alguma forma de equilibrar esses 2 meios. E para equilibrar esses meios, pensando aqui na nossa célula, quem que serão os meios? O meio intracelular, dentro da célula, e o meio extracelular, fora da célula.
Para equilibrar, a célula precisa, por meio da membrana plasmática, ou jogar substâncias para dentro, muitas vezes nutrientes, água, gases, ou às vezes eliminar. E por meio desse processo é que ocorrem os processos de transporte celular. Quando ele é um processo natural, de forma natural, sempre tende ao equilíbrio. É um processo que não gasta energia. Então, nós dizemos que o transporte passivo é um processo que não tem gasto energético. E quando eu digo que é a favor do gradiente de concentração, vai tender a diminuir a concentração do que está grande e aumentar do que está pequeno para igualar, certo? Tem duas formas de diminuir a concentração. Ou adicionando solvente ou retirando soluto, que eu vou mostrar na sequência. Então, quando falar a favor do gradiente de concentração, é só você pensar que vai diminuir a concentração do que está alto e vai aumentar a concentração do que está baixo, até atingir um equilíbrio. Beleza? E como é um processo natural, vai sair do meio hipertônico, meio de maior concentração, em direção ao meio hipotônico, meio de menor concentração. Já o transporte ativo é totalmente o contrário. É um processo que ocorre contra o gradiente de concentração, o meio que já tem uma concentração alta, ele tende a elevar, e o meio que tem uma concentração baixa tende a diminuir. É um processo, como ele é contra o gradiente de concentração, não é um processo natural. É um processo que vai ter gasto energético, certo? Então, é um processo com gasto energético. E o que é que vai fornecer essa energia para esse processo ocorrer? São moléculas energéticas que nós chamamos de ATP. ATP são moléculas energéticas chamadas adenosina trifosfato. Essas moléculas energéticas são produzidas principalmente pelas mitocôndrias lá no processo de respiração celular, certo? As mitocôndrias são uma organela relacionado ao processo de respiração celular. E como é um processo contra o gradiente de concentração, vai estar invertido. Ó. Em vez de ir do meio de maior para o de menor concentração, vai do meio de menor para o de maior concentração, certo? Onde tinha muito, aumenta mais, onde tinha pouco, diminui. E aí, quais são os tipos de transporte passivo? São 3. São o que nós chamamos de difusão. A difusão ela vai ser de 2 tipos, uma difusão simples e uma difusão facilitada. E tem outro que é um dos mais comuns e mais famosos vestibulares, que é a osmose. Vamos falar sobre ele. E no transporte ativo existem alguns. Só que o que é importante para a gente no momento e na dinâmica de ensino médio é falar da bomba de sódio e potássio. Beleza? Então, o que é o transporte celular? São os mecanismos de entrada e saída de substância dentro da célula por meio da membrana plasmática. Se for um processo que não gasta energia, é um processo passivo, que vai a favor do gradiente de concentração, ou seja, diminui a concentração do que estava alta, aumenta do que estava baixo até equilibrar, certo? Se for um processo ativo, é um que vai contra o gradiente de concentração, aumenta do que já estava alta concentração e diminui do que estava baixa, certo? E é um processo que vai ter gasto energético por meio de moléculas de ATP. Beleza? Então vamos lá. Vamos entender primeiramente os transportes passivos. Quais são os transportes passivos? Primeiro, difusão simples. A difusão simples é a passagem de soluto do meio de maior concentração em direção ao meio de menor concentração. Essa representação é a membrana plasmática. Essas bolazinhas, imagina como sendo o soluto. Nesse caso pode ser oxigênio, por exemplo, o gás oxigênio, pode ser o CO2, certo? Esses gases eles vão sair aqui do meio de alta concentração e vai para um meio de baixa concentração. A quantidade de bolinhas, veja que tem mais aqui desse lado, está mostrando que eu tenho uma maior concentração. Então, se eu tenho uma maior concentração aqui, então eu posso dizer que esse meio aqui é o meio de maior concentração, é o meio hipertônico. Já esse, como tem uma menor quantidade de bolinhas, é o meio de menor concentração, é o meio hipotônico. Então, a difusão é basicamente isso, a passagem de soluto do meio de maior concentração, meio hipertônico, em direção ao meio de menor concentração. E vai passar até chegar um momento que eles entrem em equilíbrio. E quando falamos em difusão simples, guarda no coração, essas moléculas elas vão passar por meio dos fosfolipídios, vão passar entre os fosfolipídios. Beleza? Ah, professor, e a difusão facilitada, o que que é? Olha, a difusão facilitada é mais simples ainda. É basicamente o mesmo conceito. Vai ter a passagem aqui do meio mais concentrado, que também é o meio hipertônico, o meio mais concentrado. E o meio menos concentrado é o meio hipotônico. Vai ter a passagem do soluto. Só que essa passagem, como o nome já diz, facilitada, existem proteínas de transporte
que facilitam essa passagem. Isso vai ocorrer quando trata-se de moléculas um pouco maiores. Quando são moléculas principalmente de moléculas maiores de açúcares, aminoácidos, elas não conseguem passar entre os fosfolipídios. Então elas vão precisar passar por meio de... precisar ser auxiliado. Então por meio de proteínas de transporte vão passar esses nutrientes para dentro. Então quer dizer que a difusão facilitada, a única diferença da difusão simples é que vai ter o auxílio de proteínas, sim, basicamente isso. Ambos os processos passa soluto do meio de maior concentração em direção ao meio de menor concentração. E por ser um transporte passivo, é um processo que não gasta energia. É um processo que vai a favor do gradiente de concentração, do meio de maior em direção ao meio de menor concentração. Tranquilos aí? Difusão simples passa moléculas pequenas, geralmente CO2 e gás oxigênio. Passa também moléculas de água, só que a molécula de água geralmente ela é mais comum a entrada e saída de água por meio da difusão facilitada. Beleza? Eu trouxe aqui uma animaçãozinha só para entendermos como é que isso ocorre. Deixa eu apagar esses nomes para não ficar no meio. Certo? Deixa eu só apagar aqui. Aqui nessa ilustração, nessa animação, está mostrando como que ocorre a difusão simples. Ó. Aqui é a membrana plasmática. Perceba que inicialmente eu tenho 8 moléculas da substância do soluto aqui fora e 2 dentro. Então fora é o meio de maior concentração, meio hipertônico, e dentro é o meio de menor concentração. Naturalmente começa a passar substância por meio da membrana plasmática até igualar. Ó. Chega a um ponto que fica a mesma quantidade de moléculas fora e dentro. Torna-se meios isotônicos quando iguala essa concentração. Essa passagem está sendo entre os fosfolipídios, então é o que nós chamamos de difusão simples. Simples assim. Já a difusão facilitada, vejam, é a mesma situação, ó. Eu tenho aqui as minhas substâncias. Veja que fora eu tenho uma quantidade maior do que dentro. Então aqui eu tenho um meio de maior concentração hipertônico e um meio de menor concentração hipotônico. Para a passagem, como são moléculas um pouco maiores, imagina uma molécula de açúcar, molécula de glicose, por exemplo, um aminoácido, que são os que dão origem às proteínas, para entrar eles precisam ser auxiliados por meio dessas estruturas aqui em azuis, que são proteínas de transporte. Então também é um processo natural, sem gasto energético, só que é um processo auxiliado por meio de proteínas. Beleza? Então difusão simples, do meio de maior para o de menor concentração, entre os fosfolipídios, moléculas pequenas, CO2, oxigênio. Difusão facilitada, o mesmo conceito, só que são moléculas maiores, elas vão passar por meio de proteínas de transporte, no caso, é uma difusão facilitada. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. O outro tipo de transporte passivo é a osmose. A osmose, galera, eu queria falar bem destacadamente da osmose, que é muito comum ser cobrado. O que é osmose? Veja só. Tem uma diferença entre difusão e osmose. Guarde e anota aí, faz essa anotação importante. Pausa o vídeo e anota. Quando falamos em difusão simples ou difusão facilitada, eu estou falando de transporte de soluto, certo? Quando eu falo de osmose, eu vou até colocar essa informação aqui. Quando eu falo de osmose, eu estou falando do transporte de solvente, certo? Falamos em... Volta aqui. Falamos em difusão, seja simples ou seja a difusão facilitada, estamos falando em soluto. Falamos em osmose, estamos falando em solvente. Então, o que seria a osmose? A osmose é a passagem natural, também é um processo transporte passivo, não gasta energia, onde a água, e quem que é o solvente? O solvente, nós sabemos que é a água. O solvente nos meios biológicos é água. Então, onde eu tenho a passagem de água, que é o meu solvente, certo? Só que vai ter o processo contrário. Se eu passo soluto do meio que está uma grande concentração, se eu retiro o soluto de onde tem uma grande concentração, a concentração vai baixar. Se eu adiciono soluto onde está uma pequena concentração, a concentração vai aumentar. Com a água, que é o solvente, é o contrário. Um meio que tem uma grande concentração, se eu adicionar água, vai diminuir a concentração. É tipo um suco. Pensa aí no café, por exemplo. Se o café está forte, o que você faz para diminuir a concentração e o café ficar mais fraco? Você não adiciona água? Então é o mesmo processo. Quando eu tenho um meio de alta concentração, um meio hipertônico, para diminuir a concentração dele, ou eu retiro o soluto, ou eu adiciono solvente, que é o caso da osmose. Então a água ela tende a ir em direção ao meio de maior concentração, certo? É o meio hipertônico.
Então a osmose é a passagem natural de água do meio menos concentrado, está representado aqui, ó, o meio menos concentrado em direção ao meio de maior concentração, o meio mais concentrado. É um processo natural, certo? Então a passagem de água, e geralmente essa passagem de água ela ocorre por meio das membranas, por meio das proteínas. Então a osmose é basicamente isso, passagem natural, certo? Um exemplo claro de osmose no meio biológico é o que ocorre lá com as hemácias, galera. Hemácias são células sanguíneas. Então nós temos aqui 3 exemplos das hemácias em um meio isotônico, hipertônico, alta concentração, certo? E hipotônico, baixa concentração. Então, se eu coloco a hemácia em um meio isotônico, um meio da mesma concentração das hemácias, que a hemácia é uma célula, então, o que vai ocorrer? Está na mesma concentração, então não tende a ocorrer nada. Tanto vai entrar água quanto vai sair, vai ter esse processo. Só que na mesma quantidade que entra, sai. Então o tamanho da hemácia, a forma vai continuar basicamente a mesma. Agora, se eu colocar a hemácia no meio hipertônico, o que vai ocorrer? Certo? Quando eu coloco a hemácia no meio hipertônico. Hipertônico, eu estou dizendo que está numa concentração maior do que a concentração das hemácias. Certo? Então, se está numa concentração maior, por osmose, a água que estava dentro das hemácias, ela tende a sair. A água ela vai sair do meio de menor para o meio de maior concentração. Então a água vai sair das hemácias, certo? Porque vai sair para que o meio externo ele venha a diminuir a concentração e iguale. Então quando a hemácia é colocada no meio hipertônico, de maior concentração que ela vai perder água. Então ela murcha, vai ficar murchazinha aqui, ó. Já quando eu coloco no meio hipotônico, o meio de menor concentração, vai ocorrer o contrário. Se o meio externo ele tem uma menor concentração do que dentro da hemácia, a hemácia está em uma concentração maior. Então vai tender a entrar água dentro da hemácia para equilibrar. E entra uma quantidade de água até que a hemácia estoura, como está representado aqui. Certo? Então osmose é basicamente isso. Osmose é um processo passivo, onde não tem gasto energético, onde na osmose guarda no coração. Tem a passagem de água, de solvente, do meio de menor concentração em direção ao meio de maior concentração. Quer exemplos de osmose? Veja só. Quando de manhã sua mãe vai colocar o feijão no fogo para preparar o almoço, geralmente aqui no Nordeste a gente tem esse costume de deixar o feijão de molho um dia antes. Percebe que quando deixa o feijão de molho, quando vai pegar no outro dia ou algumas horas, o feijão ele incha, ele aumenta o seu tamanho, ocorre o processo de osmose. A películazinha que envolve o feijão é como se fosse uma membrana semipermeável. Ela permite a entrada de água pelo fato de dentro do feijão ter uma concentração maior. Então entra água e o feijão incha. Outro exemplo contrário seria, por exemplo, o alface. Você coloca lá, dá uma salgada no alface e deixa lá na geladeira passar algumas horas, coloca bem cedo, vai lá. Você percebe que o alface ele murcha um pouco. Por que você murcha? Você coloca um pouco de sal, vinagre, alguma coisa. O meio fora vai ter uma concentração maior. Então, por osmose, a água tende a sair do alface. Tende a sair do alface e o alface vai murchar. Só alguns exemplos. Se você salga a carne, você coloca sal na carne, você percebe que com o tempo começa a sair aquela salmoura, certo? Porque quando eu coloco sal na carne, no meio de fora fica de maior concentração. Então a água da carne tende a sair, até uma forma de você preservar, de você conservar a carne por mais tempo. Beleza? Trouxe aqui também uma animaçãozinha para entendermos como é que funciona a osmose nas hemácias. Ó. Entrou água, porque estava no meio hipotônico, que seria a representação da última aqui, ó. Então entrou água, a osmose incha. No meio isotônico, tanto entra quando sai, ela permanece basicamente do mesmo tamanho. E no meio hipertônico, quando o meio de fora tem maior concentração, sai água da hemácia e ela murcha. Beleza? Então são esses 3 tipos de transporte passivo que não gastam energia. Difusão simples, difusão facilitada, que tem as proteínas auxiliando, e osmose. Na difusão é passagem de soluto. O soluto sai do meio de menor para o de maior concentração. Na osmose é passagem de solvente. O solvente sai do meio de menor concentração em direção ao meio de maior concentração. Mas todos os processos tendem ao equilíbrio, a diminuir a concentração do que está grande e aumentar do que está pequeno. Só muda porque na difusão, simples ou facilitada, é soluto que passa e na osmose é solvente. Beleza? Então vamos lá. Saindo do transporte passivo,
Vamos falar agora sobre o transporte ativo. Se o transporte passivo é um transporte que não gasta energia, o transporte ativo é o transporte que gasta energia, porque ele vai contra o gradiente de concentração. É tipo o seguinte, onde já tem muito, ele joga mais, e onde tem pouco, ele tira. É tipo a divisão de renda no Brasil. Quem tem muito dinheiro ganha mais e quem tem pouco acaba perdendo, fazendo uma crítica social aí, mas voltando à aula. Então aqui nós temos um exemplo aqui. Temos a membrana plasmática, essas regiões aqui são as minhas proteínas, o meio fora da célula, meio extracelular, e o meio dentro da célula, intracelular, poderia ser tipo o citoplasma, é o citoplasma. Então percebam, fora da célula, eu tenho uma concentração de sódio, tem dois íons extremamente importantes no transporte ativo. E quando falamos do transporte ativo a nível de ensino médio, o que vai ser importante para você é a bomba de sódio e potássio. Não é que só existe esse, existem outros, mas a bomba de sódio e potássio é o mais importante. E muitas vezes quando cai bomba de sódio e potássio, dá o bug. A galera já começa a pirar, acha que não vai entender, que é muito difícil, mas não, vocês vão ver que é fácil. O que seria a bomba de sódio e potássio? Nós temos a célula, observa aqui, ó, a membrana plasmática da célula, certo? Fora da célula, eu tenho sódio, tanto fora quanto dentro da célula. E da mesma forma, eu tenho potássio, tanto eu tenho sódio quanto dentro, quanto fora da célula, como eu tenho íons potássio, que são sais, tanto fora quanto dentro. Só que fora da célula, o meio fora aqui, ele tem uma maior concentração de sódio do que dentro. E dentro eu tenho uma maior concentração de potássio do que fora. Se fosse um processo natural, como fora tem mais sódio do que dentro, deveria entrar íons de sódio para equilibrar. Da mesma forma com potássio. Só que como é um transporte ativo, é o contrário, é contra o gradiente de concentração. O que vai ocorrer? Os íons de sódio ele vão tender a sair. Onde tinha uma maior concentração fora, vai sair uma maior quantidade de sódio para aumentar essa concentração fora. E o potássio, como tem uma maior concentração dentro, ele vai ter tendência a entrar íons potássio e aumentar essa concentração dentro. Aí você diz, professor, mas o senhor disse que tendem ao equilíbrio, precisa da homeostase, equilibrar. Qual que é a importância de aumentar a quantidade de sódio fora e de potássio dentro? Tem importâncias bem relevantes, certo? O íon potássio, essa quantidade de potássio dentro, ele tem grande importância, ficou até redundante, na respiração celular e na síntese de proteínas. Ele tem papel fundamental na respiração celular e na síntese proteica. Por isso que é importante adicionar, entrar potássio para a célula. Entrar para dentro é pleonasmo. Da mesma forma, o sódio ele tem papel importantíssimo no equilíbrio osmótico. Lembra lá da osmose, vimos anterior? Então, o sódio, a quantidade de sódio, ele controla o equilíbrio osmótico da célula. Beleza? Então, o que é bomba de sódio e potássio? É o processo ativo, onde tem um processo que gasta energia, que joga sódio para fora da célula e entra potássio na célula, certo? Só que essa quantidade, por meio de uma proteína, ela ocorre por meio de proteínas de transporte chamadas de ATPases, certo? E ocorre da seguinte forma: ao passo que entram que saem 3 íons, digamos assim, de sódio, vão entrar 2 íons de potássio. Olha como é que vai ocorrer. Primeira coisa, os íons de sódio ligam-se à proteína, certo? Eu tenho os 3 íons de sódio aqui, se ligam à proteína. Essa proteína ela está aberta para a parte de dentro. Ela se fecha, vem aqui uma molécula de ATP, que é adenosina trifosfato, que é uma molécula energética. Quando se liga aqui, o que acontece? Fecha a parte de dentro e a proteína ela se abre para fora, certo? Quando ela se abre para fora, essa molécula aqui de ATP, ela se desliga e deixa de ser ATP, perde um grupo fosfato, é adenosina trifosfato, porque tem 3 grupos fosfato. Perde um grupo fosfato e vira ADP, adenosina difosfato. E nesse momento, os íons de sódio saem, certo? Sai aqui os íons de sódio e entram os íons de potássio. Quando entram os íons de potássio, se fecha, se abre para a parte de dentro e joga o potássio aqui para dentro. E quando ela perde esse grupo aqui que estava aqui, que era o grupo fosfato. Aí aqui, o que ocorre com essa proteína agora? Ela volta para o mesmo processo. Vai se juntar novamente aqui, íons de sódio, sair, vem a molécula de ATP, porque só ocorre por meio de gasto energético, certo? Ela se abre para fora, o sódio sai, entra o potássio e fica um processo cíclico, um processo dinâmico. Tá? A bomba de sódio e potássio, de forma bem direta, é isso. Saída de sódio,
de dentro para fora da célula. O sódio ele vai regular lá o processo, o equilíbrio osmótico da célula. E a entrada de potássio, que ele vai ter papel fundamental na síntese proteica e na respiração celular. Entra aqui a molécula de ATP, certo? Perde um grupamento fosfato, se abre, tem todo o esquemazinho aqui. Eu trouxe aqui também uma ilustração para entendermos como que isso funciona. Percebam. Temos aqui a membrana plasmática, certo? Observa que fora eu tenho uma quantidade de sódio, que são essas bolinhas Na+, bem maior do que dentro, certo? Então, o meio fora em relação ao sódio é hipertônico, certo? Porque eu tenho uma concentração de sódio maior do que dentro. Em relação ao potássio, comparando potássio com potássio, a concentração de potássio dentro é maior que fora. Então, dentro é que é o meio hipertônico. O que acontece? A proteína ela está aberta aqui, ó, vamos do início. Ela está aberta, juntou aqui os 3 íons de sódio, vem a molécula de ATP, que é a molécula energética, certo? Sai o sódio, se liga o potássio, ela entra de novo. É um processo cíclico entrando e saindo. Por meio desse processo, é o que nós chamamos de bomba de sódio e potássio. Beleza? É um processo ativo, um processo que há gasto energético. Além desses tipos de transporte que nós já falamos, tem 2 tipos de transporte ativo que eles ocorrem por meio de vesículas. É o que nós chamamos de endocitose e exocitose. Beleza? Esses 2 processos, de uma certa forma, é até tranquilo da gente entender. Vê só. Quando falamos em endocitose, toda vez que você ouvir o termo endo é para dentro. E exo é para fora. Tipo lá da química, uma reação endotérmica é um processo que recebe energia. O processo exotérmico é um processo que libera energia. Então, a endocitose é a entrada de substâncias na célula por meio de vesículas, certo? Então, imagine isso aqui, ó, o nutriente que vem. A membrana plasmática ela vai tipo fechando de forma tipo uma bolsa ao redor desse material capturado e vai jogar dentro da célula. Depois vão ter organelas digestivas que vão digerir essas substâncias aqui para dar energia e para outras funções lá dentro da célula. Quando foi digerido, quando fez todo o processo metabólico, a célula às vezes precisa eliminar, precisa excretar algumas substâncias. E aí a eliminação dessas substâncias é um processo que vai de dentro para fora da célula. Nós chamamos de exocitose. Então é basicamente isso. Endocitose é quando entra a substância na célula, exocitose é quando sai. A endocitose ela é de 2 tipos. Ela pode ser o que nós chamamos de pinocitose e fagocitose. A pinocitose é bem simples, é quando as partículas capturadas, elas são solúveis, estão dissolvidas, certo? Naquela substância. Geralmente estão no estado líquido, a pinocitose, pois são substâncias solúveis. Já na fagocitose, a absorção de partículas insolúveis, onde forma essa espécie de bolsa, como está representada aqui, e a substância vai entrar na célula. Então, endocitose, entra a substância da célula, entrando substâncias insolúveis, geralmente no estado sólido, é o que nós chamamos de fagocitose, e substâncias solúveis, no estado líquido, pinocitose. Beleza? Já a exocitose, ela pode ser chamada de plasmocitose. Você pode ouvir esses 2 nomes. Plasmocitose é como se fosse a defecação celular. Defecar é eliminar substâncias, como está representado aqui. Tranquilo aí, galera? Então aqui eu trouxe para vocês um quadro resumo. Mudei aqui para o outro lado. Um quadro resumo aqui dos processos de divisão celular. De divisão não, perdão, de transporte celular por meio da membrana. Veja, essas trocas podem ser transporte através da membrana, englobamento de partículas pela membrana. Os transportes através da membrana podem ser de 2 tipos. Passivo, que é aquele que não tem gasto energético, a favor do gradiente de concentração. Ele vai diminuir a concentração de quem está alto, aumentar de quem está pequeno para igualar. Ou ativo, que é contra o gradiente de concentração. Ele vai aumentar de quem estava grande e vai diminuir de quem está pequeno. Divisão de renda brasileira. Dentro do transporte passivo, nós podemos ter a osmose, que a osmose é a passagem de água, certo? Solvente, do meio de menor para o de maior concentração, ou a difusão simples e a facilitada, que a difusão é a passagem de soluto, do meio que tem mais para o meio que tem menos concentração. Lembra que a difusão simples para facilitada, a única diferença é que na difusão facilitada tem auxílio de proteínas. Beleza? Aqui eu tenho um exemplo da osmose, aqui o exemplo da difusão simples, a passagem de gases, por exemplo, lá na corrente sanguínea. E no transporte ativo, que é contra o gradiente de concentração, que tem gasto energético, nós temos aqui a bomba de sódio e potássio. Joga sódio para fora da célula,
e joga potássio para dentro. Gasta energia por meio de moléculas de ATP, onde sai 3 moléculas de sódio e entram 2 de potássio. Lembra lá que a importância do sódio, principalmente no equilíbrio osmótico, e potássio na síntese proteica, respiração celular. Já quando essas trocas podem ser por englobamento de partículas pela membrana de algumas vesículas, tem a endocitose, endo é para dentro, certo? Pinocitose é quando eu tenho substâncias solúveis, geralmente no estado líquido, e fagocitose, substâncias insolúveis no estado sólido. Já a exocitose é a excreção, a eliminação de substâncias. Tranquilos? Era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula um pouco longa, mas bem completa no que diz respeito à membrana plasmática. Essa dupla camada de fosfolipídio, formada basicamente de lipídio e proteínas. Junto delas ainda tem alguns açúcares, certo? E tem lá o colesterol para dar rigidez. Esses açúcares que é o nosso glicocálice. Lembra que as principais funções da membrana: proteção, revestimento. Ela tem a função de transporte, ela permite a passagem de substância por meio da sua permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Essas membranas, esses fosfolipídios, bem como as proteínas que estão lá incrustadas, associadas a eles, estão se movimentando, é um mosaico fluido, modelo chamado modelo Singer-Nixon. A pronúncia não é bem essa não. Mas vê só. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de dar o like, compartilha com os amigos. E valeu!